Família do Jardim Progresso, em Ribeirão Preto, busca internação para jovem com problemas psiquiátricos. A mãe sofre com a agressividade do paciente há 10 anos e pede ajuda do Estado. Este é Rafael Maciel de Oliveira, de 24 anos. Esquizofrênico, ele tem ficado preso em um cômodo improvisado da humilde casa da família, como mostra o vídeo feito por uma vizinha. A gente tem que manter o Rafa assim, para o Rafa não ir para a rua, usar droga, não apanhar na rua, né, Rafa? Porque a sua mãe cuida muito bem de você e ela não quer isso. A mãe explica que o acorrentou para evitar que o jovem colocasse a vida dos outros em risco e também para que não fosse assassinado. Por conta disso, ela responde a um processo por maus tratos. Ele invade as casas, ele senta no sofá das pessoas, abre geladeira, come o que tem na geladeira. Muitas pessoas me relatou isso. E outras pessoas põem ele para pegar as coisas também, né? E os traficantes chegou a bater várias vezes nele, várias vezes. Ele usou drogas também? Sim, quando ele vai para a rua, ele usa. No último relatório médico do filho, constam 7 internações no Hospital Santa Teresa entre 2013 e 2019. Entre idas e voltas, o rapaz destruiu a parede do cômodo que fica com socos e se cortou com os vidros da janela. Além disso, agrediu a mãe e a ameaçou de estupro. Ele falava que ia pegar uma faca e abrir minha barriga. Assim, ele não me chama mais de mãe, porque ele me chamava de mãe, ele não me chama mais de mãe. Tem ameaça de estupro também? Sim, tem. E como é que a senhora reage? Sim, eu trato ele como um bebê, né? Eu fico tentando relevar, conversando com ele, mas ele, assim, ele tá muito diferente. Ele não tá a pessoa que ele era, não. Ele agride meu padrasto quando vai dar comida, as coisas para ele, agride minha mãe, xinga. Ofende, fala coisas bem ofensivas para ela, sabe? É bem difícil e não tem o que fazer. Os vizinhos acompanham o drama da família e ajudam como podem. É o caso da Maria Aparecida, que mora ao lado da casa de Rafael. Ele praticava furto e já veio gente aqui com arma na mão, falando que ia matar ele, entendeu? Ele já chegou machucado das pessoas que pegam ele na rua e bate nele. Entendeu? É por isso que ele vive nessa situação, porque ela tem medo. Se soltar ele, ele vai para a rua. Teria que arrumar uma ajuda assim que o menino conseguisse ser internado para o próprio bem-estar dele, da mãe, dos irmãos, tem criança pequena ali. Muitas vezes assim, ela foi lá chorando, olha, ele tá fazendo gestos assim, tipo, se masturbando, essas coisas, fala que vai me estrupar. E se de repente ele pega uma criança dessas que tem aí, um dos irmãos, ou a própria mãe, na hora que está limpando ali o lugar onde ele está. Após mais um surto, Rafael foi internado aqui na UBS da Vila Virgínia na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Um dia depois, ele teria agredido 6 funcionários e com ferimentos teve que ser levado à UPA Norte. Naquela unidade, ele teria fugido e retornado sozinho. Após toda essa história, Rafael novamente foi internado aqui na Vila Virgínia. Ainda não há data para a alta dele, mas a mãe teme muito o que pode acontecer no retorno. Eu tenho medo, primeiramente, que agora no momento eu não tenho onde colocar ele. Porque ele arrebentou a parede, se ele empurrar mais um pouquinho, cai a casa inteira em cima dele. Tem um pessoal que se sensibilizou com o meu problema e que está construindo minha casa. Só que estão com dificuldades também, entendeu? Para conseguir arrecadar material. Então precisa terminar o último quarto para poder colocar ele solto lá dentro, mas tem que ter porta, tem que ter tudo direitinho para poder pôr ele lá dentro solto. E eu ainda fico me imaginando como é que eu vou fazer para entrar para dar banho. A história de Rafael é parecida com a de William Capretes Rodrigues da Silva, de 27 anos, contada pelo Jornal da Clube em janeiro deste ano. O rapaz, que tem esquizofrenia e outros problemas psicológicos, chegou a furtar o carro de uma vizinha com chaves michas, quase atropelou um idoso, subiu em calçadas e destruiu o portão de uma casa alguns metros depois. A família dele também luta há tempos por um tratamento adequado. Samuel Santos para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal da Saúde informou que a regulação do paciente Rafael Maciel é do Estado. O tempo médio de espera é de 6 dias, mas a demanda aumentou muito nos últimos 4 meses em decorrência do agravamento da pandemia.
Ainda segundo a Prefeitura, o paciente está sob todos os cuidados médicos necessários enquanto aguarda aí essa transferência. A Central de Regulação de Ofertas e Serviços informou que auxilia na busca de uma vaga para o Rafael. O governo estadual esclareceu ainda que a Cross possui um sistema online que funciona 24 horas por dia e busca vagas disponíveis em várias unidades, priorizando os casos mais graves e urgentes e que possuam condições clínicas adequadas, como quadro estável. Quanto ao paciente William Capretes, ele está internado no Hospital Psiquiátrico Santa Teresa, ainda sem previsão de alta. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene? Triste realidade, né, André? Eu estava até conversando aqui com o doutor Alexandre, que estava me contando que há uma estimativa aí de 15% da população que precisa de atendimento psiquiátrico ou psicológico. Isso é uma situação grave. É possível que uma família, como a mostrada na reportagem, humilde, consiga cuidar por conta própria de um rapaz com transtornos psiquiátricos assim tão graves. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Nos momentos de crise, os pacientes precisam de uma estrutura hospitalar de atendimento. Parece haver uma insistência dos gestores no sentido de propor que o paciente seja exclusivamente tratado nos CAPs, mas os próprios CAPs não dão conta e encaminham para o setor de urgência, porque em certos momentos, em certas fases, os pacientes precisam de atendimento intensivo, precisam de uma unidade hospitalar, precisam, depois do atendimento dessa unidade hospitalar, de uma unidade intermediária, para depois poder ir para a estrutura ambulatorial. Acontece que a estrutura intermediária, que deveriam ser unidades com leitos, tá certo, um pouco mais sofisticados do que uma estrutura do tipo CAPS 3, nós não temos aqui no Brasil bem planejadas. E o outro problema bastante sério é essa questão ideológica de querer que os centros de atenção psicossocial deem conta disso a toque sem condições de fazer isso. Esses pacientes, como outros de áreas clínicas, precisam de atendimento, é um problema de saúde bastante grave. Existem os casos de esquizofrenia, existem os casos de depressão, com ideação suicida, com um desenlace muitas vezes bastante ruim. Então há necessidade do poder público de rever esses conceitos, rever essa forma de enxergar a questão da saúde mental e viabilizar as estruturas que são necessárias. Até porque, doutor, a demanda é alta, não há leito suficiente, uma internação psiquiátrica e tem prazo para terminar. Quais seriam, então, as outras soluções para esses pacientes? Então, precisam se criar essas unidades de internação hospitalar, o aparelho de internação hospitalar tem que ser recuperado. Se quiser montar isso em um hospital geral, que seja, mas é necessário montar. O que não pode é ficar apenas o discurso de que vai montar um dia. Precisa montar. E segundo, precisa de unidades intermediárias para prestar assistência, que possam dar um cuidado que não é propriamente hospitalar, mas que é meio intensivo, mas com leito, onde o paciente pode dormir e tudo. E são unidades um pouco maiores do que um CAPS 3 pode dar sequência e fazer. E as estruturas do tipo CAPS são o ambulatório, são a porta de entrada e saída, onde a população tem contato frequente. Então, essas são unidades mais abertas. Agora, as outras duas são unidades que precisam existir. E o que nós vivemos nos últimos anos foi um sucateamento e um fechamento de leitos bastante acentuado. Há vários gestores envolvidos nesse fechamento, não são só locais, né? Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente mostra a reclamação de motoristas na Zona Leste com um cruzamento ali complicado. André? Combinado, Ximene Osório. Até daqui a pouco.